Parecia um simples encontro com a futura família em um almoço de domingo. O noivo garantiu à noiva que era só um almoço de família e ela concordou. Mas quando ela percebeu que, além dela e de Lucas, havia 12 pessoas à mesa e o valor estimado da refeição chegava a algo em torno de R$ 7.500, ficou claro que aquilo era uma armadilha. A sogra, com um sorriso doce, virou-se para a futura nora e perguntou: Meu amor, você vai pagar em dinheiro ou no cartão? Olá, queridos ouvintes. É um prazer receber vocês aqui no meu canal. Hoje eu quero contar uma nova e curiosa história. Fiquem à vontade, acomodem-se bem e aproveitem cada minuto. Camila conheceu Lucas em um evento corporativo do banco onde trabalhava como analista sênior. Ele tinha ido com um colega de uma empresa parceira. Era alto, sorridente e tinha um jeito meio moleque no olhar que chamava a atenção. Eles conversaram a noite inteira, trocaram telefones e, uma semana depois, ele a convidou para ir ao cinema. Camila não sentia aquela leveza ao lado de um homem havia muito tempo. Depois de uma sequência de encontros frustrados com caras extremamente ambiciosos e obcecados pela própria carreira, Lucas parecia um sopro de ar fresco. Simples, sincero, sem joguinhos, sem manipulações. 6 meses depois, ele fez o pedido. Foi algo discreto, sem fogos de artifício, sem restaurante caro. Apenas os dois, à noite, na cozinha do apartamento alugado de Camila, enquanto preparavam o jantar juntos. Quando ele perguntou se ela queria se casar com ele, Camila disse sim, sem nem pensar muito. Ela já tinha 31 anos e estava cansada de uma busca interminável por alguém minimamente decente. Lucas parecia confiável, trabalhava como engenheiro em uma empresa de projetos, ganhava em torno de R$ 12.000 por mês, não bebia em excesso, não traía, não tinha histórico de confusão. O que mais ela poderia querer? Os primeiros sinais de alerta apareceram quando Lucas sugeriu apresentá-la aos pais. Minha mãe está doida para te conhecer, comentou ele certa noite. Vamos lá no fim de semana? Claro, Camila sorriu. Eles moram onde? Em Itaquera. Eles têm um apartamento de 3 quartos. Dá para todo mundo ficar bem à vontade. A mãe disse que vai preparar a mesa, chamar a família, sabe? Para todo mundo se conhecer. A família inteira. Camila ficou um pouco tensa. Quantas pessoas? Ah, poucas. É só um almoço de família, Cami. Nada demais, a gente só vai sentar, comer e conversar. Havia algo na entonação dele que fez Camila se sentir um pouco desconfortável, mas ela afastou a dúvida. Conhecer a família era um passo normal antes do casamento. Não havia motivo real para se preocupar, pensou. No domingo, eles chegaram por volta das 2 da tarde. O apartamento os recebeu com cheiro de carne frita e vozes altas vindo da sala. Camila cruzou a porta e parou no lugar à sala, não muito grande. Estava cheia de gente, tanto sentada quanto em pé, apertando-se em volta da mesa. A primeira impressão de Camila foi de que eles tinham entrado por engano em algum aniversário de 50 anos. Olha aí os pombinhos! Soou uma voz estridente. Da cozinha saiu uma mulher de uns 50 e poucos anos, corpulenta, com um penteado alto e maquiagem exagerada. Camilinha, finalmente. Eu sou a Lúcia, mãe do Lucas. Entra, entra, não fica tímida não. Camila estendeu a mão num reflexo, mas Lúcia, em vez de apertá-la, puxou a moça para um abraço apertado e deu um beijo estalado na bochecha, deixando um rastro pegajoso de batom. Deixa eu te apresentar o pessoal, disse Lúcia, abrindo os braços para a sala. Esta é minha irmã Adriana com o marido dela, o Carlos. Aquela é a filha deles, a Gabriela, com o noivo. O Felipe ali está o irmão do Lucas, o Bruno, com a esposa dele, a Patrícia, e o filhinho deles, o Pedrinho. Aquele ali é o pai do Lucas, o seu Eduardo. Aquela é minha mãe, a vovó Zenaide. E ali estão nossos vizinhos, a tia Marta e o tio José. Camila tentou sorrir para todo mundo ao mesmo tempo. 12 pessoas, completamente desconhecidas, a encaravam com curiosidade escancarada, medindo cada gesto. Senta, senta, fica à vontade. Lúcia praticamente a empurrou para uma cadeira, bem no meio, entre a vovó Zenaide e a vizinha,
tia Marta. Já já eu trago o resto das coisas. Lucas se acomodou do outro lado da mesa, lançando um olhar sem graça para Camila. Ela balançou a cabeça de leve. Almoço de família simples, pensou. Tá bom. A mesa estava farta, quase exagerada. Tigelas enormes de salada, frios, patês, travessas de carne assada, costelinha, frango assado, batata com bastante queijo e cogumelos. Em uma mesinha ao lado, ficavam as bebidas. Garrafas de conhaque, vodka, vinho tinto, vinho branco e champanhe. Ah, não existe apresentação de família sem um brinde decente, anunciou seu Eduardo, já abrindo a vodka e enchendo pequenos copos. Camila pensou em recusar, mas a vovó Zenaide já tinha empurrado um copinho na direção dela. Bebe, minha filha, não faz desfeita. Na nossa família, ninguém recusa um brinde. Os brindes começaram a pipocar, um atrás do outro. Aos pombinhos, ao amor, ao casamento que vem aí, à saúde, à felicidade. Camila apenas molhava os lábios no vinho e tentava se concentrar na comida, na esperança de passar despercebida. Mas tia Marta, ao lado dela, logo começou um verdadeiro interrogatório. Então, Camila, você trabalha onde mesmo? Em banco, como analista. Nossa, deve ganhar muito bem, hein? É razoável. Mas quanto assim, se não for segredo? Perguntou a vizinha, inclinando-se, curiososa. Camila quase engasgou. Lucas olhava fixamente para o próprio prato, como se aquele arroz tivesse se tornado o assunto mais interessante do mundo. O suficiente, respondeu ela tentando ser evasiva. Ah, mas pode contar, ué, a gente agora é quase tudo família, insistiu tia Marta. Marta, deixa a menina em paz, resmungou o marido dela, mas no tom dava para sentir que ele também queria saber. E por que eu não posso perguntar? Entrou na conversa Bruno, o irmão de Lucas. Aqui em casa é tudo aberto, ninguém esconde nada de ninguém. Camila suspirou por dentro e decidiu encerrar logo aquilo. Uns 18 mil por mês. O silêncio durou 1 segundo, mas pareceu eterno. Uau! Assobiou Lúcia. Lucas, você não contou isso pra gente, hein? Meu filho, você vai viver no bem bom. Lucas se mexeu na cadeira, tentando dizer alguma coisa, mas a voz dele simplesmente se perdeu no coro de comentários. 18 mil... repetiu Adriana, balançando a cabeça. E a nossa Gabriela lá na creche ganha R$ 2.800 por mês. Dá até tristeza, né, Gabi? Gabriela assentiu, fechando a boca num biquinho contrariado. Ah, mas a Camila estudou muito, tem uma qualificação específica. Tentou defender Lucas. A Gabriela também estudou, retrucou Adriana na hora. Se formou em pedagogia, viu? Não é pouca coisa, não. Camila sentiu a tensão crescer à volta da mesa, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Ela lançou um olhar rápido para Lucas, mas ele continuava encarando o prato, como se ali estivesse escrita uma instrução de emergência para fugir daquele jantar. E apartamento, você já tem o seu? Perguntou de repente a vovó Zenaide, retomando o questionário. Ainda não, eu moro de aluguel. De aluguel? Com um salário desses? A avó arregalou os olhos. Ela está juntando para comprar o dela, apressou-se Lucas em explicar. A Camila já tem um bom dinheiro guardado. A gente está planejando juntar mais depois do casamento. Lúcia bateu palmas, aliviada. Ah, graças a Deus. Eu já estava aqui pensando como é que vocês iam viver. O Lucas só tem o quartinho dele aqui em casa, coitado. Camila fechou as mãos em punho embaixo da mesa. Toda aquela conversa começava a parecer uma negociação de feira, como se estivessem avaliando o preço de uma mercadoria. E a mercadoria era ela. E filhos, você quer? Entrou na conversa Patrícia, esposa de Bruno. Ah, ainda é cedo para falar disso, tentou brincar Camila. Cedo como? Você tem quantos anos mesmo? 31. Já está mais do que na hora, senão depois não consegue engravidar, decretou Patrícia sem cerimônia. Isso aí, concordou Lúcia. Eu já quero netos do Lucas faz tempo. O Bruno já fez a parte dele. Ela apontou para o pequeno Pedro, que brincava numa cadeirinha ao lado.
E o Lucas só enrolando. O almoço foi se transformando, pouco a pouco, em uma tortura. Cada um parecia achar que tinha o direito de fazer perguntas invasivas, soltar comentários maldosos e dar opinião sobre a vida dela. Como se Camila fosse um produto numa vitrine, Lucas se calava, com raras tentativas frouxas de defendê-la, que se perdiam no barulho geral. Quando o bolo chegou, enorme de 3 andares, claramente encomendado em confeitaria boa, Camila já só pensava numa coisa: ir embora. Mas Lúcia fatiou o bolo com cuidado, distribuiu pedaços generosos nos pratos, e todos voltaram a comer como se fossem começar tudo de novo. A vodka corria solta, os brindes ficavam cada vez mais altos e as piadas começaram a passar do limite. "Ô, Lucas!" debochou Bruno, dando um tapão no ombro do irmão. "Com uma esposa dessas, você nem precisa trabalhar. Deixa ela ralar no banco e você fica em casa vendo TV." A mesa inteira caiu na gargalhada. Camila apertou os dentes. Lucas ficou vermelho, mas permaneceu calado. "Deixa de implicar com teu irmão, Bruno", falou Lúcia, balançando a mão. "Dinheiro em família tem que ser de todo mundo, né, Camila?" "Cada casal encontra o seu jeito de organizar as coisas", respondeu Camila, mantendo a calma. "Ah, isso é coisa dessa juventude moderna", resmungou Lúcia. "Antigamente era assim. O marido trabalhava e a esposa cuidava da casa. Esse era o certo." "Mãe, a senhora trabalhou a vida inteira", lembrou Lucas. "Trabalhei porque teu pai trazia pouco dinheiro para casa", cortou Lúcia, sem nem olhar para o marido. Seu Eduardo continuou quieto, mexendo no prato, como quem já estava acostumado com aquele tipo de alfinetada. Às 6 da tarde, Camila já estava esgotada. Tinha sido questionada, analisada e comentada na frente de todo mundo, como se fosse uma compra cara que eles precisavam examinar em todos os detalhes. Lucas não tinha conseguido assumir o controle de nada. Apenas lançava olhares culpados e murmurava frases soltas que não mudavam coisa alguma. Quando a mesa finalmente esvaziou e os convidados recostaram nas cadeiras, satisfeitos, Lúcia levantou-se e bateu palmas para chamar atenção. "Então, meus queridos, vamos acertar as contas. Chamar restaurante sai caro demais, por isso eu resolvi fazer tudo aqui em casa. Tá tudo fresquinho, tudo caseiro." Camila demorou um instante para entender. "Acertar as contas?" "Bruno, Patrícia", continuou Lúcia, já em tom de prestação de contas. "De vocês eu preciso de R$ 1.000. Vocês são 3 com o Pedrinho, né? Adriana, Carlos, Gabriela e Felipe. 1.000 também para vocês 4. Marta, José, de vocês são 800. Mãe, a senhora está aposentada, então só 300. Pai, nós 2 entramos com o resto. Esse é o nosso presente, vamos dizer assim. Sai de graça para vocês, Lucas." Ela fez uma pausa, olhou para o filho e em seguida fixou o olhar em Camila. "Meu amor, você e o Lucas são um casal. Então de vocês eu preciso de 1.500. Pode ser no dinheiro ou no cartão, como for melhor." Camila sentiu o chão sumir por um segundo. Ela olhou em volta devagar. Bruno e Patrícia já reviravam as carteiras. Adriana contava notas no porta-cédulas, Gabriela e Felipe se entreolharam, mas o cartão já estava na mão. Ninguém parecia achar aquilo estranho. Ninguém questionava. Era como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Desculpa." Camila se inclinou um pouco para a frente, sem acreditar no que tinha ouvido. "A senhora está falando sério?" "E por que não estaria?" Lúcia ergueu as sobrancelhas, surpresa com a pergunta. "Todo mundo comeu, eu gastei um monte de dinheiro para preparar tudo. É justo todo mundo ajudar. Eu fiquei o dia inteiro na cozinha, comprei tudo com o meu dinheiro." "Mas a senhora nos convidou", insistiu Camila. "O Lucas falou que era um almoço de família." "E é um almoço de família. Mas almoço de família não quer dizer almoço de graça. Nós somos todos adultos, cada um com as suas contas para pagar. Eu não tenho condição de bancar sozinha um almoço desse tamanho. Eu também vivo de aposentadoria." "O Lucas comentou que a senhora ainda trabalha num colégio, dando aula", disse Camila, quase automaticamente. "Trabalho, mas ganho uma mixaria. Uns R$ 4.300 por mês. Você ganha R$ 18.000.
Para você isso não é nada, né? Camila sentiu a raiva subir devagar, como se viesse lá do estômago. O dia inteiro de perguntas invasivas, de comentários sobre o salário, sobre o apartamento, sobre filhos, como se ela estivesse sendo avaliada, e agora ainda queriam que ela pagasse a conta de todo mundo. No total deu quanto? Perguntou, tentando manter a voz firme. Uns R$ 7.500, respondeu Lúcia, pronta. Eu fiz as contas antes, tenho até as notinhas guardadas, se alguém quiser ver. O bolo custou mais de 1.000, a carne, as bebidas. Não é barato, não. Camila respirou fundo e assentiu com a cabeça. Cami, foi só assim que deu para fazer. Apressou-se Lucas, tentando pegar a mão dela por baixo da mesa. Não fica brava, acabou acontecendo. Ela puxou a mão, sem olhar para ele. Então, meu amor, insistiu Lúcia, já com o celular na mão, preparada para receber uma transferência. É no dinheiro ou no cartão? Camila sorriu. Um sorriso tão calmo que fez Lucas empalidecer na hora. Ela abriu a bolsa, tirou a carteira, pegou todo o dinheiro em espécie que tinha, uns R$ 300, e colocou sobre a mesa, à vista de todos. Isso é por mim. Eu devo ter comido mais ou menos isso, se a gente for contar direitinho. Um pouco de salada, 2 pedaços de frango, um pouco de batata, um pedaço de bolo e uma taça de vinho. O resto, o Lucas paga. Afinal, é a família dele. Como é que é? Lúcia arregalou os olhos. Ué, qual o problema? Camila se levantou com tranquilidade. Nós somos todos adultos, não somos? Cada um com as suas próprias despesas. Eu não posso pagar pelo Lucas. A gente nem é casado ainda. Você perdeu a noção, menina? Lúcia levantou da cadeira num salto. Eu te recebo na minha casa, monto essa mesa, te trato como da família e você... Eu agradeço pela recepção, interrompeu Camila, educada, porém firme. Mas não vou pagar a conta de todo mundo. Ninguém me avisou que o almoço era pago. Eu achei que estava sendo convidada para conhecer a família, não para entrar numa vaquinha. Lucas, você não vai falar nada? Quase gritou Lúcia. Diz alguma coisa para essa menina. Lucas estava vermelho, com as mãos fechadas, mas não ergueu a voz. Cami, a minha mãe só quis fazer o melhor, murmurou. Ela se esforçou. A sua mãe se esforçou para gastar R$ 7.500 e agora quer cobrar o almoço, inclusive de mim, que ela está vendo pela primeira vez na vida, retrucou Camila. E isso é normal para você? Além de tudo, é mal educada, guinchou Lúcia. Eu sabia, essa juventude de hoje é tudo egoísta, só pensa em si. Egoísta é quem arma um almoço desses para arrancar dinheiro dos outros fingindo que é almoço de família, respondeu Camila, sem alterar o tom. Como você tem coragem de falar assim comigo? Lúcia deu um passo na direção dela. Camila não recuou. Eu tenho coragem porque tenho amor próprio, disse ela, olhando diretamente nos olhos da sogra. Vocês passaram o dia inteiro me avaliando como se eu fosse um bicho em exposição. Falaram do meu salário, do meu apartamento, dos meus planos, da minha idade, de filhos, e agora ainda apresentam uma conta no final. Quer saber? Fiquem à vontade, mas sem mim. Ela virou as costas e caminhou em direção à porta. Atrás dela, a voz de Lúcia se elevou num misto de raiva e ofensa, dizendo coisas sobre ingratidão, falta de respeito e mulher que não presta para a família. Lucas levantou depressa e correu atrás dela. Camila já estava na entrada, calçando os sapatos. Cami, espera, pediu ele. Não faz assim. Ela se endireitou, pegou a bolsa e o encarou. Você quer dizer alguma coisa, Lucas? Explicar por que não me avisou que eu ia ser convidada para um almoço dividido por cabeça? Ou por que ficou calado enquanto a sua mãe fazia esse espetáculo todo? Eu juro que não sabia que ela ia pedir dinheiro, murmurou ele, aflito. Eu não fazia ideia. E o resto? Retrucou Camila. As perguntas, a comparação com a tua prima, as piadinhas sobre salário, sobre filhos, sobre quem vai trabalhar e quem vai ficar em casa. Você achou normal? Eles só queriam te conhecer melhor, tentou ele, numa última tentativa. Não, Lucas.
Eles queriam saber quanto eu valia. E você ajudou. Ficou calado quando precisava me defender. Deixou eles falarem de mim como se eu fosse um objeto. Mas é minha família, Cami. Eles são assim mesmo, mas não fazem por mal. Se fazem por mal ou não, para mim já não importa, respondeu ela. O que importa é que você não ficou do meu lado. Se agora, antes do casamento, você não é capaz de se posicionar, depois vai ser muito pior. Ela abriu a porta. Adeus, Lucas. Camila saiu e bateu a porta atrás de si. Enquanto descia as escadas, ainda ouvia a gritaria lá em cima. Lúcia reclamando, Lucas tentando se justificar, alguém pedindo calma. Ela chamou um carro por aplicativo e foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, o celular dela não parou. Lucas ligou, mandou mensagens, pediu desculpas, implorou por uma nova conversa, prometeu que ia colocar a mãe no lugar dela. Camila não respondeu. No dia seguinte, ele apareceu na porta do apartamento dela e ficou um bom tempo batendo, chamando pelo nome dela no corredor. Camila abriu, ouviu tudo o que ele tinha para dizer, esperou que ele terminasse de se explicar e então contou o que já tinha decidido durante a madrugada. Entre os dois, tinha acabado. Não era por causa do dinheiro do almoço, nem do valor ridículo que a sogra queria tirar dela. Era porque ele tinha se mostrado fraco, alguém incapaz de protegê-la dos abusos da própria família. Se agora ele se calava, o que aconteceria depois do casamento, quando a mãe começasse a interferir em tudo? Quantos filhos ter, onde morar, como gastar o dinheiro do casal? Lucas saiu arrasado. Uma semana depois, mandou a última mensagem. Minha mãe disse que você não é digna da nossa família. Acho que ela tem razão. Camila riu sozinha, apagou a mensagem e bloqueou o número dele. 3 meses se passaram. Ela voltou à rotina. Trabalho, encontros com as amigas, academia. A vida foi se ajeitando de novo, como se alguém tivesse apertado o botão de reset. Numa noite qualquer, saindo do clube de ginástica, ela esbarrou com Bruno, o irmão de Lucas, na porta. Camila! Nossa, oi! Disse ele surpreso. Oi, respondeu ela, seca, mas educada. Olha, eu queria te pedir desculpa por aquele almoço, disse Bruno, coçando a nuca. Eu fui pensar nisso direito depois e, sinceramente, foi pesado. A mãe passou dos limites. Acontece, respondeu Camila, sem se alongar. O Lucas já está saindo com outra, comentou ele olhando para o lado. A mãe adorou a menina. Ela é bem quietinha, trabalha como vendedora numa lojinha, ganha pouco, mas não reclama de nada. Fico feliz por ele, respondeu Camila com um meio sorriso neutro. Só que tem uma coisa estranha, continuou Bruno. Esses dias a Patrícia viu os dois num café. O Lucas pagou tudo e a menina ficou só olhando o celular. Depois ele ainda pediu dinheiro emprestado para a mãe. Disse que era para comprar um presente para a namorada nova. Aí eu pensei, vai ver, você tinha razão. A mãe sempre usou o Lucas e ele nunca percebeu. Camila deu de ombros. Bruno, sinceramente, isso já não é mais problema meu. Ela se despediu e foi embora, sem olhar para trás. Aquela história, para ela, já estava encerrada fazia tempo. 1 mês depois desse encontro, Camila conheceu Rafael. Ele era exatamente o tipo de homem que não tem medo de assumir responsabilidade. No primeiro encontro, pagou a conta sem fazer alarde, sem olhar para ela como se estivesse anotando num caderninho mental. Simplesmente pagou e continuou a conversa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. 2 meses depois, ele apresentou Camila à própria mãe. A senhora a recebeu com um abraço apertado e um sorriso sincero. Que bom que meu filho finalmente encontrou uma mulher que o merece, disse, emocionada. Aqui em casa ninguém fica perguntando salário, fazendo conta ou cobrando nada. O que importa é o caráter. Camila sentiu um alívio tão grande que quase riu. Era só isso que ela tinha precisado desde o começo: respeito. Num sábado de manhã, cerca de 1 ano depois daquele fatídico almoço em Itaquera, Camila caminhava de mãos dadas com Rafael em um shopping, procurando alianças.
Eles pararam em frente a uma vitrine de joalheria, observando os modelos, quando ela ficou paralisada por um instante. Ali, do outro lado do corredor, perto de um caixa eletrônico, estava Lucas. Ele mexia no cartão, visivelmente nervoso, enquanto uma moça magrinha, com uma jaqueta simples e um olhar cansado, esperava ao lado. Um pouco mais afastada, mas de olho em tudo, estava Lúcia, carregando várias sacolas cheias. Que demora é essa, Lucas? Reclamou ela, em voz alta o suficiente para ecoar pelo corredor. Eu ainda tenho que passar na farmácia. Meus remédios estão encomendados. Mãe, o cartão bateu no limite, murmurou ele, sem jeito. Eu não consigo sacar mais nada hoje. Como assim não consegue? O seu salário não caiu? Caiu, mas eu paguei o restante da festa de casamento do Bruno, lembra? E também o teu aniversário naquele restaurante. É seu irmão, é sua mãe. Claro que você tinha que pagar, cortou Lúcia, indignada. E agora eu vou ficar sem remédio por sua causa? A esposa de Lucas permaneceu em silêncio, olhando para o chão, como se estivesse acostumada àquela cena. Camila desviou o olhar. Sentiu a mão de Rafael apertar a dela com carinho. Vamos, disse ele, baixinho. A gente tem umas alianças para escolher. Eles entraram na joalheria. Atrás deles, a voz de Lúcia ainda ecoava no corredor, exigindo dinheiro para remédios, para compras, para mais alguma necessidade da família. Camila não se virou nem uma vez. Continuou andando ao lado de Rafael, na direção do futuro que tinha escolhido para si.